Via Justiça de hoje analisa os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no primeiro ano de vigência plena da lei. Nossos convidados, o juiz Delvan Barcelos Júnior, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, coordenador da Diretoria Executiva de Informática do Tribunal, e o advogado Alexandre Zavalha Coelho, que é um advogado especializado em Direito e Tecnologia e membro do Grupo de Trabalho de Aplicação da LGPD nos tribunais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu pergunto para os senhores qual é o balanço da aplicação da lei neste início de vigência. Doutor Delvan. Carlos, o balanço é muito positivo, né? A gente vê que o Brasil está seguindo, né, a GDPR lá da Europa, né, e está garantindo aí nos tribunais que a aplicação da LGPD seja efetiva, né, que o cidadão tenha a sua privacidade e a sua liberdade assegurada e que os seus dados não sejam utilizados para fins ilícitos ou para qualquer outra finalidade diversa daquela para a qual eles foram coletados. Doutor Zavalha, como a LGPD vem impactando empresas e consumidores? O balanço que o senhor faz desse primeiro ano de vigência? Como o doutor Delvan falou, né, uma lei ela surge, na verdade, dentro de uma necessidade social, né? Então, nós estamos vendo o mundo todo se digitalizando, os vários setores da economia, e o motor propulsor, né, o combustível de toda essa revolução tecnológica são os dados, e especialmente os dados pessoais. Então, há esse clamor popular por realmente uma regulação, uma organização, né, de como as empresas, de forma ética e transparente, vão usar esses dados. Então, esse é um primeiro balanço, que é essa conscientização da sociedade, também do mercado, né, que não se trata apenas de uma legislação, mas da sociedade que a gente quer viver e principalmente, né, está cada vez mais ligado à reputação das empresas, à continuidade dos negócios, porque cada vez mais a gente vai querer se relacionar com quem, de fato, respeita essas nossas informações. Então, a partir disso, nós tivemos essa primeira fase em que as empresas estão começando a entender, né, os seus fluxos de dados, quais são os setores, por essa fase de mapeamento, de organização dessas informações e criação de um plano de ação, e especialmente nesse último ano e no próximo ano, né, que a gente vai ver, de fato, né, a gente partir de uma nova dimensão, que é usar tecnologia para nos ajudar a avaliar e monitorar todas essas questões em tempo real, e muitas outras questões, e, obviamente, as primeiras discussões começando a chegar no judiciário, que, de fato, tem se preocupado, né, e se preparado para esses assuntos que são muito complexos. Eu queria só acrescentar, Alexandre, que, inclusive, a questão da proteção de dados, né, está sendo objeto de uma PEC para ser incluída como direito fundamental da Constituição, né? Então, isso aí mostra a importância da proteção de dados nos dias de hoje. O senhor gostaria de comentar, doutor Zavalha? De fato, é um direito fundamental, né, e assim tem sido tratado aqui no nosso país, porque são dados muito relevantes, né, e a gente vê que essa utilização do dado, a gente vê também muitas discussões sobre a LGPD, né, em relação a como é que a gente captura, guarda o dado, mas a grande dificuldade ou complexidade é para que a gente vai usar esse dado, né? Como é que ele vai impactar na esfera de direitos das pessoas, porque até hoje, né, isso se revertia em ações de marketing, ou qual era o seu próximo filme, sua próxima música, e agora isso vai começar a determinar se você vai ser contratado por determinado emprego ou não, se você vai entrar numa escola, se você vai entrar num país, se você vai ter uma vaga na emergência de um hospital, né? E isso, de fato, é que vai trazer essa nova dimensão, né, e essa complexidade na vida das pessoas, e esse é a grande preocupação como direito fundamental. Como é que a gente preserva, né, não só a intimidade, mas também o impacto de tudo isso na nossa vida. Doutor Delvan, o judiciário ele já se adequou completamente à LGPD? Carlos, a gente tem uma recomendação, a recomendação 73 do CNJ, que determinou que os tribunais fizessem essa adequação, e, posteriormente, também uma resolução, a 363,
né, traçando diretrizes de adequação dos tribunais à LGPD, mas esse processo não só um processo longo, como um processo contínuo, né? A gente sabe que a tecnologia avança e, obviamente, também que a gente vai ter que ir buscando se adequar às novas tecnologias e tudo. Então, o Tribunal de Minas, por exemplo, né, criou um comitê de proteção de dados, que já instituiu a nossa política de privacidade, né? Nós criamos também um programa de proteção de dados, que, se você acessar o portal do tribunal, tem um ícone lá que você vai ter as informações sobre como funciona esse programa, tem a nossa política de privacidade, tem um e-book, que é uma cartilha, onde as medidas, né, de adequação do Tribunal LGPD estão todas descritas, né? A gente também designou o encarregado, né, que é a pessoa responsável em fazer receber as reclamações dos titulares dos dados, de fazer o intercâmbio com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de orientar o tratamento de dados no tribunal. E, posteriormente, esse encarregado ele foi substituído por um comitê, porque a gente entendeu que essa atividade é uma atividade contínua, que não pode ser interrompida. Então, você imagina, por exemplo, que o encarregado, a pessoa natural, ele vai ter as férias, né? Vai ter os afastamentos naturais, e a gente não pode ficar sem essa figura, né, do encarregado para atender todas as disposições da LGPD. Então, o tribunal aqui decidiu por criar um comitê que fica com as funções, que desempenha as funções do encarregado, são vários membros que integram esse comitê, de forma que, em momento nenhum, o tribunal vai ficar desprovido da figura do DPO, né, do encarregado, para adotar providência em caso de um incidente, de uma reclamação, de um pedido de informação de dados, né? Foi essa medida que a gente entendeu mais adequada. Mas, como eu ia dizendo, o doutor Alexandre colocou muito bem, é um processo muito complexo, né? Ele envolve revisão de processo de trabalho, mapeamento das atividades para saber onde esses dados estão sendo coletados, a forma de tratamento, o prazo que esse dado pode, né, tem que ser tratado, quando que é o momento de ocorrer a eliminação. Então, é uma coisa que exige um trabalho contínuo, um time especializado. O tribunal está investindo na capacitação dos servidores, que é fundamental, né, você capacitar e divulgar as diretrizes da LGPD, porque todos os servidores precisam conhecer e saber da importância da aplicação dessa lei, as consequências, né, advindas da inobservância das regras da LGPD, ou, no caso de ocorrência de algum incidente, de vazamento, alguma coisa, quais as consequências para o tribunal. Então, a gente acredita muito na capacitação e na divulgação da LGPD no âmbito do Tribunal de Justiça. Doutor Zavalha, pela fala do doutor Delvan, a gente percebe que é uma lei complexa, né? E se o judiciário teve essas dificuldades todas, esses cuidados todos até aqui, para as empresas está sendo muito pior. Olha, como o doutor Delvan colocou, né, nós estamos justamente nessa fase em que as empresas estão começando o seu mapeamento, né, de quais são os seus processos, quais são os seus sistemas, e também preciso deixar claro, né, que a LGPD trata efetivamente de dados pessoais, né, mas dentro das empresas e também no próprio judiciário existem vários dados que não são pessoais, né. Nas empresas você tem o estoque, né, os produtos, os dados de venda, os segredos de negócio. Esses dados não estão elencados aí dentre as questões aí que são embarcadas pela essa LGPD. De fato, são os dados pessoais. Então, as empresas estão começando a entender onde estão esses dados, e tem um outro lado que é muito relevante e importante, que é esse lado cultural, né? Essa formação das pessoas, porque também muita gente acha que a LGPD sempre tem a ver com um sistema, um dado que está dentro de um sistema, e também isso não é verdade, é o dado pessoal. Então, imagina que você está numa escola, por exemplo, você imprime um boletim, né, de um aluno,
e você vai num restaurante e deixa em cima da mesa e isso vaza como uma informação, né? Um aluno teve uma nota baixa, ou um exame de alguém, um médico que esqueceu, isso é um dado pessoal também. É uma questão cultural. Como é que a gente trata esses dados? E então nós estamos nessa fase de mapeamento, de organização, de formação das pessoas, de rever os processos, criar estrutura, né, para organizar esse programa, porque não é algo que se resolve rápido, né? É um programa que é recorrente, duradouro. E agora, nesse ano, que a gente está começando a utilizar ferramentas também, né, para nos auxiliar. E aí, ao longo do nosso papo, eu posso falar um pouco mais sobre isso, porque também uma questão que vai ser muito importante nessas discussões judiciais, né? Porque, no final das contas, tudo isso acontece dentro de sistemas. E nós vamos precisar de provas técnicas, né, para entender como essas coisas acontecem. Gostaria que o senhor falasse sobre essas provas, doutor Delvan. O que a lei protege em relação aos jurisdicionados, por exemplo? Carlos, eu acredito que a gente vai aplicar o mesmo princípio que a gente aplica no microsistema de defesa do consumidor. Como a prova para o titular do dado às vezes é muito difícil, a gente vai aplicar o princípio da inversão do ônus da prova. Então, quem vai ter que fazer a prova que não existiu vazamento dado, essa coisa toda, que adotou todas as cautelas para prevenir qualquer tipo de vazamento, é o controlador do dado, né? Que é aquela pessoa que coleta, que armazena e que trata o dado. Esse é o meu sentimento, que vai ser a diretriz que vai ser adotada aqui no Judiciário para esses casos envolvendo a LGPD. Nós vamos fazer um rápido intervalo e Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com Via Justiça, hoje analisando os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no primeiro ano de vigência plena da lei. Participam do programa o juiz Delvan Barcelos Júnior, juiz auxiliar da presidência do TJ de Minas Gerais, e é também o coordenador da Diretoria Executiva de Informática do Tribunal, e o advogado Alexandre Zavalha Coelho, que é um advogado especializado em Direito e Tecnologia e membro do Grupo de Trabalho de Aplicação da LGPD nos tribunais. Doutor Zavalha, eu pergunto para o senhor agora, pegando uma deixa do que disse o doutor Delvan no final do bloco passado, sobre a inversão do ônus da prova. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, como a gente tem mesmo no direito do consumidor, né, quando a gente não consegue provar, porque o ônus da prova, né, quem alega tem que provar, essa é a regra no direito. Mas no caso do direito do consumidor, né, os consumidores muitas vezes não têm as informações, não têm acesso, né, à empresa, ao que de fato aconteceu, e aí existe essa regra, né, da inversão do ônus da prova, que a partir, né, de alegações verossimilhantes que demonstram aí, né, de fato, que há subsídios aí, elementos nessa discussão que o consumidor quer travar, há essa inversão do ônus da prova, e aí é a empresa que tem que provar que não agiu daquela maneira. Então, como a gente falou, né, a gente tem essa fase de organização dos processos, tem essa parte que é do compliance, né, que é o cuidado, é a gestão. Então, uma parte do problema é a gente mostrar, olha os cuidados que eu tomei, né, eu tenho aqui todas as pessoas envolvidas, eu estou revendo tudo que eu faço, eu estou entendendo meus sistemas, eu estou formando as pessoas. Então, essa é uma parte muito relevante, importante, né, da lei. Mas tem um outro lado que tudo isso acontece no sistema. Então, a base legal, né, por que a gente pode ter um dado, ter um consentimento, ter uma obrigação legal, como é do judiciário, né, inclusive constitucional, né, de dar publicidade aos atos públicos que estão lá dentro, né? Então, quais são as bases legais de tratamento? E a partir disso, nós vamos ter que entender cada dado dentro do sistema e taguear, né? Olha, esse dado é do Alexandre, eu estou usando com o consentimento dele para marketing. Esse dado é do Alexandre, eu estou usando com uma obrigação legal para emitir uma nota fiscal, né? Então, a gente vai ter que criar, né, essa rastreabilidade, essas evidências dentro dos sistemas, né, para que depois, né, a gente possa provar, olha, esse dado não foi utilizado dessa maneira, eu tenho uma prova técnica que demonstra que eu agi conforme a legislação. E tem um outro lado, né, que também é interessante,
da criptografia, né? Porque a criptografia não só ela serve para segurança, né? Para quando tiver um vazamento, não conseguir utilizar esse dado, mas ela também vai ser muito utilizada para a prova judicial, né? Porque quando a gente tem a criptografia, cada um tem uma chave. Então, quem faz a propaganda, né? Que tem lá o consentimento, por exemplo, a chave dele só enxerga o e-mail. E quem emite a nota fiscal, a chave dele consegue ver o CPF, por exemplo. Então, tecnicamente, né? Você pode provar quem fez o quê, em que momento, como foi usado. Então, a próxima dimensão, né, que é o que a gente está falando, está começando esse ano e o ano que vem, a gente sair dessa fase, né, de mapeamento, né, e criação do seu plano de ação, do seu programa, para, de fato, agora todos começarem a investir em tecnologia, né, para garantir, de fato, a efetividade, né, que tudo aconteça dentro das empresas e do próprio judiciário, conforme a lei determina, e principalmente trazer essas evidências, essa rastreabilidade, que é algo muito relevante, né, em todos os dispositivos ali da legislação. Doutor Delvan, todo vazamento vai gerar indenização por dano moral? Carlos, a questão da condenação, eu acho que ela está ligada à questão da prova. Eu entendo que isso aí a gente vai ter que observar caso a caso, né? E a gente vai dar um tratamento mais ou menos como a gente faz com a responsabilidade do médico, né? Se a gente fala que é a obrigação de meio. Então, se o controlador provar que adotou todas as cautelas, utilizou de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para proteger aqueles dados e ainda assim ocorreu um incidente, não seria o caso de indenização. Agora, se ficar provado que esse vazamento ocorreu porque houve negligência no cuidado, a empresa não adotou, ou a instituição não adotou boas práticas de governança, de segurança da informação e tudo, aí sim, aí você tem que condenar a pagar uma indenização. E também tem que saber, obviamente, que não é só o vazamento, tem que saber qual a consequência disso aí, se houve algum dano, porque sem dano, não há que se falar em indenização. Então, o vazamento por si, ele não garante o pagamento de uma indenização. Por isso que eu falei que a gente vai ter que tratar isso caso a caso. Vazou o dado? Vazou. Qual foi a consequência para o titular, para a pessoa natural? Ele sofreu algum dano com esse vazamento? Beleza. E aí a gente vai passar, então, para examinar se houve ou não houve negligência, se houve algum tipo de descuido por parte do controlador. Doutor Zavalli, a imprensa noticiou em julho que já havia 600 decisões judiciais sobre a LGPD. Quais os litígios judiciais já existentes? As decisões judiciais, elas estão seguindo, né? Muitas delas, e as discussões judiciais relacionadas a vazamento de dados até esse momento, né? E a jurisprudência seguindo nesse sentido de uma obrigação de meio, entendendo quais são os cuidados e, como a gente falou, não é só, né, você criar o seu programa, não é você mapear, você se organizar, mas também a utilização de sistemas para apoiar, né? Como que tecnologia você está utilizando, né, para evitar esses vazamentos, né? Quais são essas boas práticas de segurança da informação? Porque segurança de informação e LGPD são questões diferentes, mas elas estão sempre interligadas, porque os dados pessoais estão em sistemas, né? Então a gente precisa ter essa preocupação. E outra questão, né, justamente ser uma vez vazado o dado, né, se há esse dano já presumido. E a jurisprudência tem também entendido que não, né? Primeiro que há a necessidade de prova, né, desse nexo causal. Porque quando a gente, por exemplo, tem o nome negativado, né, e há essa presunção, se o nome foi negativado de forma, né, indevida, primeiro que você já tem a prova de quem negativou, né? Então você já tem o nexo. Segundo, que você entende já que, uma vez negativado de forma indevida, você tem um reflexo, por exemplo, no seu crédito, né? No caso dos dados pessoais, primeiramente, né, tem sido muito difícil comprovar que o dado vazou daquela determinada empresa, né? Então, você tem essa dificuldade da prova do nexo causal. E depois, que dado vazou, né? É o seu CPF, né? Por exemplo, o CPF de todo mundo, você entra na internet e ele está disponível, né? Então, qual de fato é o dano, né? Então, as partes vão ter que provar esse nexo e vão ter que provar o dano, e é por isso, mais uma vez, que nós estamos colocando, né, a importância também da tecnologia, das soluções tecnológicas, para nos apoiar
porque os processos todos, né, vão versar sobre muitas provas técnicas, né, e necessidade de comprovação. Então, veja, nós trabalhamos com isso, somos favoráveis à LGPD e também, né, a essa preservação dos dados das pessoas, né, da sua vida, mas nós vamos ter todas essas questões técnicas que nós vamos ter que abordar e discutir nos processos judiciais para garantir a efetividade desses direitos. Uma pergunta para o senhor, doutor Delvan, em relação a isso. Segundo a imprensa, essas ações judiciais a que me referi, né, elas mostraram uma preocupação de informações das pessoas sobre o nome delas publicadas em diários oficiais, documentos dos tribunais que podem ser acessados facilmente por sites de busca. Aí eu pergunto para o senhor, o judiciário agora vai ter que colocar o nome das pessoas apenas com as iniciais ou não? Carlos, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela tem algumas exceções. Nesse caso, que a finalidade é processo judicial, o processo, em regra, ele é público, né? As pessoas podem ter acesso, salvo os casos de segredo de justiça. Então, não existe essa preocupação, pelo menos não deveria existir essa preocupação com a publicação do nome das pessoas, já que é uma disposição legal a publicidade dos atos processuais, né? Então, não sendo uma ação que corre em segredo de justiça ou que tem o sigilo decretado e tudo, você não pode considerar a publicação no Diário Oficial como um tipo de violação da privacidade da pessoa. A parte, quando ingressa em juízo ou quando vem a juízo, ela já sabe que vai ser intimada, que vai ter os atos publicados no Diário Oficial. Então, isso aí é a finalidade da coleta dos dados. Uma das finalidades no processo judicial é essa, você intimar as partes. Então, não vejo aí isso aí como uma violação às diretrizes da LGPD, não. Quando eu afirmei que a vigência plena da lei, né, da LGPD, é só para deixar claro para o telespectador que a partir de ela foi entrando a vigência em alguns pontos, mas agora total, quer dizer, entraram as sanções, com multas que vão até 50 milhões de reais. O senhor acha, doutor Zavalli, que deveria ter esperado um pouco mais devido a essa complexidade? Eu acho que é um momento oportuno. A NPD tem se posicionado, né, organizado cartilhas ou diretrizes também, por exemplo, né, agora há uma discussão relacionada à micro e pequena empresa, porque, obviamente, né, é diferente, né, o cuidado e todo o uso de tecnologia, por exemplo, né, que uma grande empresa tem que usar, que trabalha com uma quantidade gigantesca de dados de consumidores, por exemplo, que uma microempresa que tem poucos funcionários e poucos dados pessoais, né? Então, eu acho que está caminhando, né, num sentido de começar por essas diretrizes, pela orientação do mercado, e o ano que vem que vão começar as primeiras ações de fiscalização, e a própria NPD já se colocou, né, nesse modelo de formação do mercado. Agora, um ponto importante aí, nós não combinamos, né, doutor Delvan, mas nós estamos concordando aqui em várias questões. Eu tenho discutido lá no CNJ, né, nesse grupo de trabalho que, inclusive, propôs essa resolução, né, aprovada como diretriz para os tribunais, dessa questão da anonimização dos dados, né? Porque a gente tem que harmonizar a lei de acesso à informação, lei de transparência, LGPD, então tem muitos órgãos públicos também falando, isso aqui é dado pessoal, né? E o próprio judiciário tem na Constituição a publicidade dos atos processuais, então a gente tem que entender, né, essa harmonização dessas leis, e, de fato, a publicidade dos atos processuais tem um motivo, né, que um interesse social em relação àquela informação. Por exemplo, o crédito, né, tem que ver se a pessoa tem processos judiciais para entender o risco, né, anticorrupção, né, você vai contratar uma determinada empresa, você tem que lá poder pesquisar se essa pessoa já teve algum processo, se ela tem algum problema, né? Então, existe todo o interesse social amplamente difundido, né, dentro do nosso direito constitucional, e isso na LGPD está lá dentro da obrigação legal. Então, eu também entendo que o judiciário não precisa anonimizar esses dados, né? E o segredo de justiça é o dispositivo correto para quem tiver os motivos para que as coisas não aconteçam dessa maneira, né? Em função da grande importância dessa agenda de dados abertos, né? Porque os problemas da sociedade estão refletidos no judiciário, e há
né, essa necessidade de a gente entender como tudo isso vem acontecendo, né, por essas diversas razões. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Peço aos senhores de forma bem objetiva, doutor Delvan, o senhor. Cara, eu só digo assim, a LGPD, né, isso aí é uma exigência que advém do mercado global, dessa integração global. A gente está vendo aí que os países que não adotam um regulamento de proteção de dados vão ser paulatinamente excluídos do mercado. Então, isso aí é uma necessidade que se impõe, que todos os países, todo mundo que quiser transacionar, principalmente porque o comércio eletrônico, aí a gente viu na pandemia, né? Ele teve um crescimento exponencial. Então, todo mundo que quiser continuar nesse mercado, que quiser continuar tendo transações de natureza global, vai precisar ter uma política de proteção de dados, senão vai ser excluído do mercado, com certeza. Doutor Zavalli, o senhor, as considerações finais. Muito mais, né, importante do que a lei é esse interesse social, né? É essa insatisfação, essa preocupação das pessoas em relação à sua intimidade, né? E como é que a gente vai refletir isso, não só na legislação, mas nas boas práticas de mercado e também o judiciário, como é que vai se posicionar, né, em relação a essas demandas. Mas a gente tem um caminho muito positivo, entendendo que muito mais do que um custo, né, é uma oportunidade de a gente agir com transparência e da melhor maneira, e isso certamente vai trazer resultados financeiros, continuidade no tempo das empresas, a fidelização dos clientes. Então, a gente vê por esse lado como algo muito positivo e que a gente está no caminho certo dentro dessas discussões globais, né? Especialmente o nosso poder público, o judiciário, bem avançado nessas discussões. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Delvan Barcelos Júnior e com o advogado Alexandre Zavalli Coelho. Anote aí o nosso endereço para você comunicar-se com a gente, viajustiça@amares.com.br, e siga-nos também pelas redes sociais da Amares. Muito obrigado por sua audiência.